ao nosso estudo bíblico de hoje. Estamos mergulhando em um dos capítulos mais fascinantes e inspiradores do livro de Atos, em Atos, capítulo 28. Este é o capítulo final do livro de Atos, e nele vemos o apóstolo Paulo encerrando sua longa e desafiadora jornada missionária. Mas mais do que isso, vemos o cumprimento de um chamado divino, a fidelidade de Deus e como ele opera maravilhas até nos momentos mais difíceis. Neste vídeo, não só vamos explorar o contexto e o significado de cada versículo de Atos 28, mas também vamos aplicar essa história à nossa vida cotidiana. Após refletirmos sobre este capítulo, vamos encerrar com um momento de oração devocional para que a palavra de Deus tenha um impacto real no seu coração e na sua caminhada com Cristo. Pegue sua Bíblia, se acomode e vamos juntos aprender mais sobre a fidelidade de Deus. Atos 28 começa com Paulo e os outros prisioneiros chegando à ilha de Malta após o naufrágio no qual estavam envolvidos. O naufrágio foi uma grande provação, e, no entanto, vemos a mão de Deus guardando a vida de Paulo e dos outros prisioneiros. O versículo diz: "Em tendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta." A situação era tensa, mas Deus providenciou a proteção de Paulo e seus companheiros de viagem. Isso nos ensina algo importante, e mesmo quando enfrentamos tempestades em nossa vida, Deus está no controle e Ele nunca nos abandona. Podemos confiar que, mesmo quando não entendemos a situação, Ele está nos conduzindo para o seu propósito divino. A reação dos habitantes da ilha foi algo notável. Eles acolheram todos os sobreviventes com grande hospitalidade, acendendo um fogo para aquecê-los e oferecendo comida. O versículo 2 nos diz: "E os bárbaros nos trataram com uma extraordinária bondade, porque, acendendo fogo, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e do frio." Deus usou os maltaenses para cuidar de Paulo e de seus companheiros de viagem. O que podemos aprender com isso? Em momentos difíceis, podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas ao nosso redor, assim como os maltaenses foram instrumentos de Deus para abençoar Paulo. Muitas vezes, Deus nos usa para manifestar o seu amor por meio de gestos simples de bondade e hospitalidade. Enquanto Paulo estava ajudando a reunir lenha para o fogo, uma cobra venenosa se prendeu à sua mão. A reação dos maltaenses foi imediata, eles esperavam que ele morresse rapidamente, mas algo extraordinário aconteceu. Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada aconteceu com ele. Os maltaenses, ao verem o milagre, ficaram maravilhados. Eles inicialmente pensaram que Paulo fosse um homem divino, mas na verdade ele era apenas um servo de Deus, protegido pela sua mão soberana. Esse evento nos ensina que, não importa o perigo que enfrentamos, a proteção de Deus está conosco. Quando estamos cumprindo a sua vontade, Ele cuida de nós de maneiras que muitas vezes nem conseguimos compreender. Depois do incidente com a cobra, Paulo foi convidado a ficar na casa de Publio, o principal oficial da ilha. Lá, o pai de Publio estava doente com febre e disenteria. Paulo orou por ele e o curou. Isso trouxe outros moradores da ilha para receberem cura, e muitos foram restaurados. Este momento reflete o poder de Deus em operar curas e milagres, mas também a importância da nossa disposição em ser usados como instrumentos de Deus. Paulo, mesmo em meio à sua prisão e dificuldades, não se afastou de sua missão de pregar e ministrar cura. Às vezes, Deus nos coloca em situações que parecem desafiadoras, mas são oportunidades divinas para tocarmos a vida de outras pessoas com a sua graça. Em resposta à cura de Paulo e aos milagres realizados por Deus por meio dele, os maltaenses demonstraram grande gratidão. Eles forneceram generosamente tudo o que era necessário para que Paulo e seus companheiros continuassem sua jornada. A generosidade de Deus se manifesta não apenas na provisão das necessidades físicas, mas também no cuidado espiritual que Ele oferece. A gratidão de quem foi tocado pela graça de Deus é algo que deve se refletir em nossas ações diárias. Quando recebemos a bondade de Deus, nossa resposta deve ser de generosidade e gratidão.
Após 3 meses em Malta, Paulo e os outros partiram em direção a Roma. A viagem foi tranquila, pois a proteção de Deus estava com eles. Quando chegaram a Roma, Paulo encontrou um grupo de cristãos que o receberam com alegria. Esses cristãos já conheciam a carta que Paulo havia escrito aos romanos, e isso mostrou como a pregação do Evangelho se espalhou e como Deus prepara o terreno para o cumprimento de seus planos. Podemos refletir sobre o fato de que, muitas vezes, não sabemos como Deus está trabalhando em nossas vidas e em nossas circunstâncias, mas podemos confiar que Ele sempre prepara o caminho para o cumprimento do seu plano. Quando confiamos no Senhor, Ele vai à nossa frente e nos conduz com sabedoria e graça. Paulo, agora prisioneiro, foi colocado sob custódia, mas com liberdade para morar em uma casa alugada. Embora estivesse restrito em sua liberdade, ele nunca deixou de cumprir seu propósito. Ao chegar a Roma, a primeira coisa que fez foi chamar os líderes judeus e explicar sua situação. Ele usou esse tempo para continuar pregando o Evangelho. Isso é um exemplo poderoso de como devemos viver. Não importa as limitações ou obstáculos que possamos enfrentar, sempre há uma oportunidade para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. A prisão de Paulo não o impediu de continuar compartilhando a palavra e vivendo para a glória de Deus. Paulo usou a oportunidade de se encontrar com os líderes judeus para explicar que ele estava sendo acusado injustamente. Ele compartilhou sua fé em Cristo e como a esperança de Israel, a promessa do Messias, se cumpriu em Jesus. Em nossa própria vida, muitas vezes enfrentamos mal-entendidos ou injustiças. Paulo, no entanto, demonstrou que, mesmo nas adversidades, é possível permanecer firme na fé e buscar oportunidades para compartilhar a verdade do Evangelho com os outros. Alguns judeus rejeitaram a mensagem de Paulo, mas ele afirmou que a salvação de Deus seria agora levada aos gentios. Essa foi uma virada na missão de Paulo, que se tornaria o grande apóstolo dos gentios. Em nossa vida, também enfrentamos rejeições e obstáculos, mas o exemplo de Paulo nos ensina a perseverar e continuar pregando o Evangelho, mesmo quando as pessoas não recebem a mensagem. A graça de Deus é para todos, e devemos estar dispostos a levá-la a todos, sem distinção. Paulo continua pregando em Roma no restante do capítulo. Vemos Paulo pregando o Evangelho em Roma com coragem e ousadia, mesmo em prisão. Ele convocava a todos que queriam ouvir a palavra de Deus, e muitos vinham ouvir suas palavras sobre o reino de Deus e sobre Jesus, o Messias. Este último versículo de Atos nos lembra que, por mais difíceis que as circunstâncias possam ser, o Evangelho nunca é preso. O Senhor sempre nos dará uma maneira de continuar nossa missão, seja em liberdade ou em prisão. Atos 28 nos mostra que, apesar das adversidades, o plano de Deus para Paulo não falhou. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo sob pressão, e continuou a pregar o Evangelho com coragem. Assim como Paulo, somos chamados a ser fiéis e a confiar na direção de Deus, independentemente das dificuldades. Ele sempre nos guiará, e sua palavra nunca será frustrada. Agora, vamos nos unir em oração, buscando aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Pai Celestial, obrigado por este momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado por nos lembrar da vida de Paulo, que, mesmo em dificuldades, não se afastou de seu propósito. Pedimos que nos fortaleças, assim como fortaleceste Paulo. Que possamos confiar em Ti em todas as circunstâncias, sabendo que Tu tens o controle de tudo. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis, a compartilhar o Teu Evangelho com coragem e a viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.